O céu sobre St. Mary Mead parecia calmo naquela tarde, mas Miss Marple sabia que o silêncio da vila quase sempre escondia algo mais profundo. Com seu chapéu de palha bem colocado e uma expressão serena, ela caminhava pelo atalho em direção à festa de verão na mansão dos Gresham. Não era exatamente um evento prazeroso, mas sim uma daquelas obrigações sociais que mantinham a aparência de harmonia na comunidade. A anfitriã, Mrs. Constance Gresham, era uma figura imponente. Seus olhos azul-acinzentados examinavam cada detalhe como se o sucesso da festa dependesse do alinhamento das cadeiras ou da disposição exata dos talheres de prata. Ao lado dela, pairava sua fiel acompanhante, Mrs. Eliza Hardwick, uma mulher de expressão tensa e sorrisos cautelosos, parecia viver à sombra do temperamento imprevisível da patroa. Miss Marple foi recebida com um cumprimento educado e logo notou os rostos familiares no jardim cuidadosamente aparado. O filho de Constance, Edward Gresham, visivelmente abatido. A enteada Millicent, que mascarava a ansiedade com um sorriso forçado. E uma mulher de cabelos escuros que observava a casa de longe como se buscasse algo além da arquitetura. Aquela é a senhora Fenley, cochichou Eliza. Nova na vila. Diz estar pesquisando a árvore genealógica da família, mas parece saber mais do que deveria. O comentário aguçou os sentidos de Miss Marple. Pessoas que alegavam investigar o passado geralmente estavam, na verdade, interessadas em algo do presente. O clima da festa oscilava entre conversas educadas e silêncios desconfortáveis, especialmente quando o velho relógio de cuco, na sala principal da mansão, soou 12 notas estridentes. O som metálico provocou um franzir de testa em Constance Gresham. "Maldito relógio!" ela disse em voz alta. Deveria ter sido destruído junto com as lembranças que carrega. O comentário foi cortante. Edward desviou o olhar. Millicent empalideceu. A senhora Fenley, de canto, pareceu registrar cada palavra com atenção. Miss Marple, acostumada com o comportamento humano, soube naquele instante. Havia feridas abertas naquela família, e o relógio, aparentemente inofensivo, era a chave simbólica de algo mal resolvido. Poucos dias depois, Constance foi encontrada morta em sua poltrona, com um livro no colo e uma expressão serena. O diagnóstico inicial: ataque cardíaco. Mas Miss Marple, ao visitar a sala onde a mulher jazia, percebeu alterações sutis no ambiente. Móveis deslocados, o relógio parado, um odor adocicado no ar que lhe causou um incômodo imediato. Ela não era médica, mas sabia reconhecer quando algo estava fora do lugar. E, sobretudo, sabia quando alguém havia morrido em circunstâncias que pareciam tranquilas demais. O funeral foi discreto, mas não isento de perturbações. Durante a cerimônia, um som inesperado percorreu a igreja. O mesmo cuco metálico emitindo notas que não deveriam estar ali. Os olhos se encontraram em silêncio desconfortável. Alguns fingiram não notar. Miss Marple, por outro lado, arquivou cada reação com precisão. Millicent estremeceu. Edward empalideceu. A senhora Fenley estava ausente. No dia seguinte, a leitura do testamento provocou ainda mais espanto. Toda a herança, a casa, os investimentos, os bens, havia sido deixada para Eleanor Fenley. Nem Edward, nem Millicent receberam mais do que o necessário para pagar suas dívidas imediatas. A vila entrou em alvoroço. Quem era, afinal, Eleanor Fenley? E por que uma recém-chegada receberia tudo o que deveria pertencer aos herdeiros diretos? Miss Marple, atenta,
Seguiu os rastros com a paciência que sempre a caracterizou. Conversas discretas com a senhora Carmichael, dona da pensão onde Fenley se hospedava. Um chá casual com o velho relojoeiro que mencionou uma cliente curiosa, perguntando como modificar discretamente o funcionamento de um relógio de cuco. Comentários de vizinhos sobre cartas misteriosas enviadas para Londres. Um padrão começava a se formar, e o centro gravitacional era sempre o mesmo: Eleanor Fenley. Quando o inspetor Lang chegou à vila para investigar a possível presença de veneno na morte de Constance, Miss Marple já tinha reunido peças suficientes para antever o que viria a seguir. Mas havia algo que nem ela esperava: a revelação de que Eleanor Fenley não existia. A verdadeira herdeira morrera anos antes, em outro país. A mulher que se apresentava como tal tinha construído uma identidade com base em arquivos antigos, registros apagados e histórias cuidadosamente manipuladas. Era uma figura saída do passado de Constance, com uma ferida antiga e um plano meticuloso. Seu nome verdadeiro: Margaret Sutton. Ela não veio em busca de dinheiro, mas de algo mais profundo: vingança. Crescera rejeitada, sem conhecer a mãe que a abandonara. Quando descobriu suas origens, traçou um plano lento e preciso. Tornou-se Mrs. Hardwicke, a acompanhante de confiança de Constance, e depois, com uma nova identidade, retornou como Eleanor, a filha perdida, apenas para manipular a vontade da mãe e garantir que seus filhos legítimos terminassem de mãos vazias. O veneno não fora servido em xícaras de chá. Fora liberado no ar através do velho cuco, modificado para liberar gás tóxico na hora exata em que Constance lia, todos os dias, sua poesia favorita na mesma cadeira. Um plano frio, meticuloso, executado sem pressa. Margaret foi confrontada por Miss Marple e o inspetor Lang. Já não podia mais negar, e mesmo no fim não demonstrou arrependimento. Disse que só queria que sua mãe sentisse, por um instante, o que ela sentira por toda uma vida: o abandono. Enquanto a vila voltava lentamente à sua rotina, Miss Marple, em seu jardim, olhava para o próprio relógio de cuco, um som inofensivo, mas que agora carregava camadas de significado. Na superfície, uma vila pacata. No subsolo, segredos, ressentimentos e escolhas que duravam décadas. E, como sempre, tudo começava com algo simples: um chá, uma festa, um som mecânico no meio do silêncio. Mas Miss Marple sabia. Em St. Mary Mead, até mesmo o tempo podia ser uma arma. A investigação formal sobre a morte de Constance Gresham começou discretamente, mas os sussurros pela vila de St. Mary Mead não tardaram. Embora o médico local houvesse atestado um colapso cardíaco, o inspetor Lang, após ser alertado por Miss Marple, autorizou a autópsia. O resultado confirmou: havia traços de um alcaloide botânico altamente tóxico no organismo da vítima. A suspeita de envenenamento se tornava agora uma certeza, e com isso, as perguntas sobre quem e por que ganharam força. Miss Marple, observadora incansável, já havia notado que a presença de Eleanor Fenley era envolta por uma névoa de detalhes contraditórios. A mulher surgira há poucos meses na vila, afirmando estar pesquisando sua genealogia. Seu interesse concentrava-se, curiosamente, apenas na família Gresham. Frequentava o cartório local, consultava os registros da igreja, conversava com moradores antigos. Parecia estar em busca de algo muito específico, ou alguém. Conforme as investigações evoluíam, o inspetor Lang passou a concentrar sua atenção nas conexões familiares de Constance. Era do conhecimento público
que ela havia se casado 2 vezes. Do primeiro casamento, nascera uma filha, que, segundo as versões contadas ao longo dos anos, teria morrido ainda bebê. Do segundo casamento, vieram Edward, seu enteado, e Millicent, filha do marido anterior de Constance. Mas, diferentemente dos outros membros da família, essa suposta filha do primeiro casamento jamais era mencionada por Constance, nem em conversas casuais, nem em registros domésticos. Foi Miss Marple quem sugeriu ao inspetor que revisasse os arquivos antigos da paróquia. E ali, em um volume empoeirado, encontraram o nome Margaret Sutton, nascida 35 anos antes, registrada como filha ilegítima de Constance Bellwood, o sobrenome de solteira da falecida. A entrada era discreta, sem detalhes sobre o pai, mas indicava que a criança fora entregue a uma família no norte da Inglaterra e que pagamentos regulares eram feitos por um advogado da capital para sua manutenção. A revelação caiu como uma bomba. A senhora Gresham havia escondido a existência de uma filha durante toda a sua vida adulta. O motivo? O escândalo, a vergonha social, a proteção de uma reputação que ela zelava com obsessão. Mesmo depois de casar-se com o Sr. Gresham, jamais reconheceu Margaret. A filha, por sua vez, crescera longe, com um sobrenome comum e poucas informações sobre sua origem. Mas Margaret descobrira, talvez por acidente, talvez por intuição. O certo é que, ao longo dos anos, reunira fragmentos suficientes para reconstruir sua história. Sabia o nome da mãe, sabia onde morava, sabia que fora descartada como um erro do passado. E foi a partir daí que o plano começou a tomar forma. Margaret assumiu primeiro o papel de Mrs. Hardwicke, a acompanhante pessoal de Constance. Ganhou sua confiança, tornou-se presença constante ao seu lado, ouviu seus lamentos, presenciou suas rotinas, tudo com discrição. Depois, sob o pseudônimo de Eleanor Fenley, reapareceu na vila como uma pesquisadora de genealogia. Essa segunda identidade servia a 2 propósitos: afastar suspeitas e garantir um pretexto para aproximar-se da herança. Afinal, uma filha bastarda que ressurgia para reivindicar o que lhe foi negado pareceria inverossímil demais. Mas uma forasteira bem educada, interessada na história da vila, era muito mais aceitável. O testamento de Constance havia sido alterado meses antes de sua morte. Ela deixara praticamente tudo a Eleanor Fenley, uma mulher que dizia ser descendente de sua antiga linha materna. A assinatura no documento foi confirmada, o advogado responsável afirmou que Constance estava em pleno juízo quando o assinou. Miss Marple, porém, desconfiava de outra coisa: a emoção. Constance, ao longo da vida, havia se mostrado inflexível com os filhos de seu segundo casamento. Era possível que a chegada súbita de alguém que alegava ter um elo ancestral com sua família a tivesse comovido? Ou, mais provável, teria sido convencida por uma narrativa cuidadosamente construída para despertar culpa. Essa hipótese ganhava força à medida que se descobriam mais indícios da presença silenciosa de Margaret na vida da falecida. Registros do correio revelaram uma correspondência frequente entre a senhora Fenley e instituições genealógicas em Londres. Visitantes da pensão onde ela se hospedava confirmaram que a mulher passava horas estudando documentos. E o mais revelador, uma conversa ouvida por acaso entre Constance e uma figura não identificada no jardim da igreja, dias antes da morte, foi relatada por Miss Marple ao inspetor. As palavras eram carregadas de tensão. Você não pode aparecer agora e esperar ser recebida. E uma resposta. Não espero nada,
mas mereço tudo. Ao cruzar todos esses dados, a verdade começou a emergir. Margaret Sutton não apenas sabia quem era, ela havia se preparado por anos para retornar, assumindo uma identidade falsa, infiltrando-se na rotina da mãe, planejando uma vingança que unisse humilhação pública e punição privada. Sua motivação não era financeira, era simbólica. Ela queria que a mãe morresse, acreditando que deixaria sua fortuna a uma estranha, enquanto, na verdade, entregava tudo à filha que um dia negara. A identidade de Margaret Sutton, portanto, tornou-se o centro do caso. Seu desaparecimento após o funeral reforçava a suspeita. Desaparecer como Eleanor era parte do plano, mas Margaret permanecia ali, invisível. Miss Marple intuiu algo que poucos cogitariam. E se Margaret jamais tivesse saído da vila? E se, na verdade, continuasse ao lado de todos, sob a primeira identidade que construíra? As peças começaram a se encaixar. A semelhança entre os gestos, o tom de voz, os pequenos hábitos de Mrs. Hardwick e Eleanor, a coincidência de horários, a ausência de ambas em determinados momentos. Miss Marple suspeitava que as duas identidades pertenciam à mesma mulher e que o crime fora cometido com frieza e perfeição. Margaret, a filha renegada, reinventou-se não para ser aceita, mas para destruir por dentro a imagem da mãe e arrancar-lhe, no fim, tudo o que ela mais prezava: controle, respeito e legado. Segredos familiares enterrados por décadas ressurgiram, e, como sempre, em St. Mary Mead, bastava um detalhe fora do lugar para que Miss Marple desse início ao desvendamento da verdade. À medida que as revelações sobre a verdadeira identidade de Margaret Sutton se solidificavam, Miss Marple passava a compreender que o assassinato de Constance Gresham não fora apenas um ato calculado, era o desfecho de um ressentimento que atravessara décadas. O que se revelava não era um crime movido por ganância, mas por uma ferida emocional cultivada desde a infância, silenciosa e profunda, que finalmente explodira em forma de vingança meticulosa. Margaret crescera afastada, criada por estranhos, sustentada por pagamentos anônimos que vinham de Londres. Nunca recebeu visitas, nunca teve respostas. Ao longo da infância, ouviu sussurros, especulações e, com o tempo, construiu uma certeza cruel. Havia sido rejeitada por alguém que deveria protegê-la. O abandono se tornara a marca central de sua identidade. O nome da mãe, Constance Bellwood, eventualmente surgira, e com ele veio o desejo de confrontar, de reparar ou, como acabou acontecendo, de punir. Por anos, Margaret viveu observando à distância. Sabia que não poderia simplesmente bater à porta e esperar ser acolhida. A mãe havia seguido em frente, construído uma nova vida, assumido um novo sobrenome e uma nova família. Tinha status, bens, influência. A existência de Margaret era um segredo vergonhoso, enterrado sob camadas de respeitabilidade social. Aquilo para ela era imperdoável. Foi esse sentimento de indignação que alimentou a decisão de retornar. Mas ela não voltaria como filha rejeitada, não com lágrimas ou súplicas. Voltaria com controle. Primeiro, infiltrou-se como Mrs. Hardwick, a acompanhante discreta e confiável. Conquistou a confiança da mãe, observou seus hábitos, entendeu suas rotinas. Constance jamais suspeitou que a mulher que lhe servia chá todas as manhãs fosse, na verdade, a filha que ela havia escondido do mundo. Margaret assistia dia após dia à arrogância da mãe, suas falas mordazes, sua maneira condescendente
com os próprios enteados. Era como revisitar a dor antiga, mas agora com os olhos de uma mulher que sabia exatamente o que queria. Quando percebeu que Constance valorizava mais a imagem do que qualquer vínculo emocional, Margaret passou à segunda fase do plano. Assumiu uma nova identidade. Sob o nome de Eleanor Fenley, voltou como suposta pesquisadora da genealogia dos Gresham. A máscara foi construída com cuidado, pesquisou registros, utilizou correspondências reais, montou uma história consistente. Ao se apresentar como descendente distante da família, criou um elo emocional com Constance. Um elo que substituía de forma irônica o vínculo de sangue que havia sido negado. O momento mais cruel do plano foi a alteração do testamento. Margaret sabia que sua vingança só estaria completa se, ao morrer, Constance deixasse tudo à filha desconhecida, enquanto os herdeiros legítimos ficassem com migalhas. Era a punição final. Durante anos, Margaret sentiu que valia menos que nada. Agora faria com que os filhos legítimos sentissem o mesmo, não apenas pela herança, mas pelo desprezo da mãe refletido em papel timbrado, com assinatura e selo oficial. Mas não bastava isso. A morte tinha de parecer natural, silenciosa, impossível de questionar. E foi aí que ela transformou o tempo em arma. A rotina de Constance era inalterável. Às 8:30 da noite, sentava-se em sua poltrona favorita com um livro de poesias, à frente do velho relógio de cuco. Margaret, então, consultou o relojoeiro da vila, sob pretexto de curiosidade mecânica. Aprendeu como funcionava o mecanismo, como podia ser modificado. Criou pacientemente uma câmara interna capaz de liberar uma pequena quantidade de gás tóxico, com odor adocicado e efeito quase imediato, exatamente quando o cuco soasse. A morte viria enquanto a vítima lia, com a cabeça baixa, inalando o veneno sem perceber. Constance foi encontrada na manhã seguinte, aparentemente tranquila, com um livro no colo e óculos ainda no rosto. Parecia ter adormecido. Margaret, como Mrs. Hardwick, foi a primeira a fingir surpresa. Sua atuação foi impecável. Nenhuma lágrima. Apenas um choque controlado, uma tristeza convincente. A comoção tomou conta da vila. No entanto, o plano começou a desmoronar no momento em que Miss Marple visitou a casa e notou detalhes que escapariam a qualquer outro olhar. A poltrona ligeiramente movida, o relógio parado em um horário estranho, o cheiro adocicado ainda pairando no ambiente. A senhora Marple, com sua paciência imperturbável, seguiu as pistas, reconstruiu os passos e começou a entender o que ninguém mais via. O que mais lhe chamou a atenção, porém, não foi o método, foi a motivação. Conhecendo como conhecia a natureza humana, Miss Marple percebia que aquele crime não tinha a frieza típica de um assassino comum. Era, sim, meticuloso, mas carregado de emoção mal resolvida. A escolha de matar com o relógio de cuco, um símbolo do tempo, da infância e da repetição, era reveladora. Margaret não queria apenas matar, queria simbolizar na arma tudo o que perdera: os anos, o amor, a chance de crescer com dignidade. Durante o funeral, o relógio falhou. Em meio à oração final, um grito mecânico soou do nada, perturbando a congregação. Miss Marple entendeu. O mecanismo havia sido danificado pelas alterações e o erro foi a primeira rachadura no plano. Margaret, ainda disfarçada como Mrs. Hardwick, tentava manter a compostura, mas seus olhos revelavam o pânico. Aquela falha técnica era mais que um acidente, era o prenúncio da descoberta. Mais tarde,
quando Eleanor Fenley desapareceu e nenhuma correspondência a localizava, Miss Marple propôs ao inspetor Lang uma hipótese ousada. A assassina jamais havia deixado a vila. Estava ali o tempo todo, usando o rosto familiar da companhia da falecida. Margaret foi confrontada em uma última reunião na sala de estar de Thornfield. A verdade foi colocada diante dela, camada por camada. Quando já não podia mais negar, desabou. Disse que sua mãe merecia cada detalhe do que aconteceu. Que vivera uma vida inteira sem saber o que era ser filha, que o plano fora sua única forma de justiça. A frieza com que narrou os detalhes impressionou até mesmo o inspetor. Mas Miss Marple, mesmo diante de tudo, ofereceu uma última reflexão. Você conseguiu o que queria, Margaret. Mas o que restou agora que a vingança foi alcançada? Margaret não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Porque, no fundo, sabia que a dor antiga permanecia. A justiça feita pelas próprias mãos não apagava a infância perdida, apenas deixava outra cicatriz. Em St. Mary Mead, como em tantas vilas inglesas, a aparência era tudo. Aparência de ordem, de cordialidade, de decência. As fachadas das casas tão bem cuidadas eram o reflexo da rigidez com que os moradores mantinham suas vidas privadas sob controle. Mas Miss Marple sabia melhor do que ninguém. Por trás de cortinas bem passadas, espreitavam histórias que jamais suportariam a luz do dia. O caso de Constance Gresham e sua filha renegada não era uma exceção. Era uma confirmação da regra. Durante anos, Constance sustentara a imagem de matriarca firme, respeitável, fiel às tradições da vila. Era vista como uma mulher de convicções fortes, defensora dos bons costumes. Mas essa imagem, cuidadosamente construída, escondia uma história que nunca fora contada. A de uma filha nascida fora do casamento, ocultada por vergonha e conveniência. Essa decisão moldou todas as tragédias subsequentes. Para manter sua posição na sociedade, Constance sacrificou o vínculo mais primitivo e instintivo que uma mulher poderia ter, o de mãe. Preferiu apagar a existência de Margaret do que arriscar seu status. Para os vizinhos, ela era apenas uma viúva firme, dedicada à manutenção da casa e à criação dos enteados. Ninguém imaginava que sob esse verniz repousava uma culpa silenciada. Margaret, por sua vez, compreendeu muito cedo que, para conquistar alguma forma de justiça, teria de jogar com as mesmas regras. Para atacar, precisava parecer inofensiva. Ao adotar a identidade de Mrs. Hardwicke, tornou-se tudo aquilo que a vila esperava de uma mulher discreta, contida, submissa, dedicada. Tornou-se sombra. E nessa sombra operou sua vingança. Ninguém suspeitou da acompanhante silenciosa. Ela não se envolvia em fofocas, mantinha distância respeitosa de todos e jamais se colocava no centro de nenhuma conversa. Essa invisibilidade lhe garantiu liberdade. Enquanto todos viam nela apenas uma funcionária obediente, Margaret observava, coletava informações e, principalmente, esperava o momento certo para agir. O mesmo raciocínio se aplicou à criação de Eleanor Fenley. Com um nome aristocrático e comportamento gentil, a pesquisadora de genealogias despertava mais curiosidade do que suspeita. O fato de querer conhecer os ramos esquecidos da família Gresham era visto como um passatempo excêntrico, típico de quem tem tempo e recursos. Mais uma vez, Margaret manipulava a expectativa social. O que parecia uma curiosidade inofensiva era, na verdade, um plano para validar uma presença
e construir uma justificativa emocional para a herança. Mesmo após a morte de Constance, o verniz das aparências se manteve. O falecimento foi tratado como natural. A cerimônia foi discreta. Os elogios proferidos durante o funeral exaltavam sua contribuição para a comunidade. Ninguém mencionou sua crueldade, sua frieza com os enteados ou a filha esquecida. A verdade era incômoda demais para ser dita. No entanto, Miss Marple, sempre sensível ao que não é dito, captava os detalhes que escapavam aos outros. O nervosismo mal disfarçado de Edward durante o funeral, o olhar vazio de Millicent, a ausência repentina de Eleanor Fenley e, sobretudo, o grito do relógio de Cuco, que ecoou na igreja como uma falha na encenação. Ali o cenário perfeito começou a ruir. Quando a investigação revelou que o testamento deixara tudo para uma desconhecida, os moradores da vila reagiram com indignação, não por causa da herança em si, mas porque aquilo desafiava a ordem das coisas. Como alguém de fora, alguém que não fazia parte da rede de aparências locais, poderia receber tudo? Aquilo não se encaixava na lógica da comunidade, que prezava tanto por continuidade, tradição e previsibilidade. Miss Marple percebeu então que o verdadeiro conflito não era apenas sobre vingança, mas sobre a quebra de expectativas. Margaret havia manipulado todas as imagens que os outros tinham dela. Fora a criada silenciosa, a visitante gentil, a filha adorada. Cada uma dessas versões foi estrategicamente construída para operar dentro dos limites do que os outros aceitavam como normal. E assim, escondida por trás de suas máscaras, ela executou um crime quase perfeito. Mas a verdade tem um hábito incômodo de se infiltrar pelas frestas. A primeira rachadura veio do cheiro adocicado que pairava na sala de estar. Depois, o relógio parado. As perguntas que Margaret fizera ao relojoeiro local. As duas identidades com horários conflitantes. As ausências coincidentes de Hardwicke e Fenley. Miss Marple, que confiava menos nas palavras e mais na lógica das ações humanas, conectou os pontos. A revelação final foi desconcertante, não apenas pelo crime em si, mas por mostrar o quanto todos haviam sido enganados pela superfície. A mulher que todos julgaram leal, invisível e irrelevante, fora a mente por trás de uma trama engenhosa. E mais do que isso, ela contava com a complacência social, com a tendência coletiva de julgar as pessoas por seus papéis e aparências. A máscara de Margaret caiu apenas quando já era tarde. O plano funcionou até o fim. Constance morreu acreditando estar em paz com uma descendente distante, enquanto os filhos legítimos herdaram pouco mais do que frustração. E a vila, tão preocupada com etiquetas, viu-se forçada a encarar um fato perturbador. Não conhecia seus próprios vizinhos tão bem quanto pensava. Miss Marple resumiu tudo com uma frase calma ao inspetor Lang. As pessoas veem o que querem ver, e quando alguém decide se esconder dentro do que é esperado, pode passar anos diante de todos sem jamais ser notado. A lição daquele caso era clara. Em uma comunidade onde a aparência valia mais que a verdade, a realidade se tornava a ferramenta perfeita para o disfarce. Margaret não precisou forjar documentos ou corromper ninguém. Tudo o que fez foi adaptar-se perfeitamente às expectativas alheias e usá-las contra eles. Desde o início do caso, o tempo esteve em toda parte. O relógio de Cuco, com seu som estridente e mecânico, não era apenas um objeto decorativo na casa dos Gresham, era uma presença constante. Uma lembrança insistente do passado, um marcador implacável da rotina.
Mas, para Miss Marple, aquilo era mais do que coincidência. Era simbólico. E como o tempo muitas vezes prova, também era uma arma. O velho cuco suíço, comprado há décadas por um falecido marido, carregava com ele o peso das lembranças. Constance Gresham, ao mencioná-lo durante a festa do jardim, não escondeu sua aversão ao artefato. Chamou-o de coisa maldita, disse que preferia vê-lo jogado no rio, comentário feito em público com veemência incomum. Miss Marple registrou aquilo como um indício. Não era só uma peça barulhenta, era um símbolo de algo que Constance queria esquecer. E foi esse símbolo que Margaret Sutton escolheu para transformar em arma. O plano fora calculado ao segundo. Margaret estudou os hábitos da mãe com precisão. Sabia que Constance se sentava todos os dias, no mesmo horário, na mesma poltrona, com o mesmo livro. Sabia que o cuco soava sempre ao mesmo tempo, soltando seu pássaro de madeira para cantar 12 notas. E sabia que, com um pequeno ajuste mecânico, o cuco poderia deixar de ser apenas um marcador de horas e passar a ser um agente da morte. Para isso, Margaret se aproximou do relojoeiro da vila, com perguntas aparentemente inocentes. Falou de curiosidade por relíquias antigas, perguntou sobre modificações possíveis, comentou o interesse em entender os mecanismos internos dos relógios. O Sr. Whitmore, orgulhoso do próprio ofício, respondeu com entusiasmo, sem imaginar o real propósito. Explicou como o cuco funcionava, o sistema de pesos, a liberação do pássaro, a possibilidade de ajustar a sequência do som. Com esse conhecimento, Margaret criou uma pequena câmara dentro da estrutura do relógio. Nela, armazenou uma dose de gás venenoso, incolor, com leve odor adocicado, algo imperceptível para a maioria, mas não para Miss Marple. O mecanismo foi ajustado para liberar o conteúdo junto ao canto do cuco. O gás seria expelido diretamente para o local onde Constance sempre estava no momento do disparo, sua poltrona ao lado do relógio. A ideia era simples e brilhante. O tempo, que sempre simbolizara a rotina, tornava-se agora cúmplice do crime. O veneno não viria por meio de alimento ou bebida, mas pelo próprio ar, no instante exato determinado pelas engrenagens. A morte pareceria natural, um coração que parou, uma mulher idosa que adormeceu e não acordou. E a arma seria ignorada como um objeto doméstico comum. Mas o tempo, ainda que manipulado, raramente se dobra completamente à vontade humana. Um erro mínimo, uma modificação estrutural no cuco, comprometeu sua estabilidade. Durante o funeral, enquanto o silêncio reinava na igreja, o relógio soltou um grito inesperado. 12 notas surgiram do nada, ecoando pelos vitrais. O som veio de lugar nenhum, e de todos os lugares ao mesmo tempo. A reação dos presentes foi imediata: espanto, confusão, desconforto. Para Miss Marple, aquilo foi mais do que estranho. Foi revelador. A alteração do relógio explicava o som fora de hora. Era o resultado colateral de um mecanismo modificado para servir a outro propósito. O som na igreja fora um eco acidental do crime. Margaret, escondida sob a aparência da acompanhante fiel, empalideceu ao ouvir o som. Sabia que o relógio havia falhado. E esse erro mecânico era tudo o que Miss Marple precisava para investigar mais a fundo. De volta à casa dos Gresham, a detetive amadora encontrou a cena da morte ainda intacta. A poltrona havia sido movida alguns centímetros para frente. A mesinha lateral estava deslocada, e o relógio, silencioso, marcava exatamente 20 minutos para o meio-dia, o momento exato em que o cuco havia sido modificado
para liberar o gás. A posição da poltrona foi essencial. Se estivesse alguns centímetros para o lado, o gás teria se dissipado. Mas Margaret garantiu que a mãe estivesse exatamente no ponto de maior exposição. Uma pequena reorganização dos móveis, feita sob pretextos domésticos, foi suficiente para isso. Mais tarde, durante a reconstituição do crime, Miss Marple demonstrou ao inspetor Lang como o mecanismo havia sido transformado. Trouxe seu próprio relógio de cuco, adaptado apenas para fins ilustrativos, e explicou. Veja, inspetor. O mesmo sistema que aciona o pássaro pode ser usado para abrir uma válvula. Com o recipiente certo e o veneno certo, a liberação ocorre sem barulho, sem vestígios. O tempo, neste caso, não só marca a hora do crime, como executa o ato em si. Lang ficou impressionado. Nunca imaginaria o uso de um objeto tão doméstico como instrumento de assassinato. Mas por que o cuco? Perguntou ele. Por que não algo mais simples? A resposta veio sem hesitação. Porque o cuco era simbólico. Era o que Constance mais odiava. Era o que ela não podia jogar fora. Margaret sabia que, se fizesse do relógio a arma, estaria obrigando a mãe a morrer nas mãos de algo que sempre desprezou. Era a última humilhação, a vingança definitiva. E assim, o tempo, que para muitos é apenas uma sucessão de horas e dias, transformou-se no próprio veículo da justiça pessoal. Margaret esperou por décadas, anos de dor, ausência, perguntas sem resposta. E no fim, usou o que teve de sobra, paciência, para construir a armadilha perfeita. No entanto, como Miss Marple bem sabia, o tempo também revela. Aquilo que é escondido sob o disfarce da rotina, mais cedo ou mais tarde, reaparece. O relógio que matou Constance foi o mesmo que, ao falhar, apontou para o verdadeiro culpado. O tempo, afinal, não é apenas o que passa. É também o que permanece, em móveis deslocados, em cheiros estranhos, em notas que soam quando não deveriam. E em St. Mary Mead, onde tudo parece calmo, é exatamente esse tipo de detalhe que transforma um mistério em solução. Com as provas reunidas, o inspetor Lang decidiu convocar todos os envolvidos para uma última reunião na sala de estar da mansão Gresham. A mesma sala onde Constance fora encontrada morta. O ambiente estava carregado de tensão. O velho relógio de cuco permanecia imóvel na parede, silencioso, como se tivesse consciência de seu papel no crime. Margaret Sutton, ainda sob a identidade de Mrs. Hardwicke, ocupava uma das cadeiras próximas à janela. Edward e Millicent, sentados lado a lado no sofá, mantinham expressões fechadas. Miss Marple observava cada movimento com serenidade calculada. O inspetor começou recapitulando os fatos. A morte aparentemente natural, o odor incomum detectado por Miss Marple, a autópsia revelando envenenamento, o testamento alterado favorecendo uma desconhecida e, por fim, a descoberta de que Eleanor Fenley jamais existira, pelo menos não da forma como fora apresentada. Com todos os olhos voltados para Margaret, Miss Marple assumiu a palavra. Sua fala não foi acusatória, foi analítica. Não se trata apenas de quem matou Constance Gresham, disse calmamente. Trata-se de por quê e como. Há crimes cometidos por ganância, outros por medo. Mas este, senhoras e senhores, foi cometido por abandono. Margaret permaneceu em silêncio. O rosto tenso, os olhos fixos em um ponto indefinido da parede. Nenhuma negação, nenhuma confirmação. A senhora viveu aqui como acompanhante por mais de um ano, continuou Miss Marple.
Conquistou a confiança da vítima, organizou a rotina da casa, observou cada detalhe. Depois, surgiu como Eleanor Fenley, suposta descendente. Conseguiu alterar o testamento e desapareceu no momento certo. Mas, na verdade, nunca deixou a vila. Apenas trocou de rosto. O inspetor Lang exibiu os documentos que confirmavam o nascimento de Margaret Sutton, filha ilegítima de Constance. Mostrou também as cartas enviadas de Londres com registros genealógicos e as evidências das modificações no relógio de Cuco, obtidas com a ajuda do relojoeiro. Diante do acúmulo de provas, Margaret se viu encurralada. Levantou-se lentamente e falou com voz firme, embora embargada. Ela me deixou, me trocou por uma reputação. Me fez crescer com estranhos, sustentada por cheques, sem sequer um bilhete. Enquanto isso, vivia aqui, com conforto, com filhos que nem eram seus. Edward tentou se pronunciar, mas Miss Marple levantou a mão, pedindo silêncio. Eu a perdoaria, continuou Margaret, se ao menos ela tivesse me reconhecido quando voltei. Mas nem isso. Mesmo me tendo por perto como acompanhante, jamais soube quem eu era. E quando me apresentei como Eleanor, preferiu acreditar numa estranha a admitir que tinha uma filha. O inspetor respirou fundo e iniciou os trâmites formais. Leitura de direitos, notificação da prisão preventiva. Margaret não resistiu. Não fugiu. Apenas olhou para o relógio de Cuco, imóvel na parede. Pelo menos agora ela me pertence, disse baixando os olhos. Com sua prisão decretada, o caso parecia encerrado aos olhos da lei. Havia motivação, método, provas técnicas e confissão. No entanto, para Miss Marple, ainda havia uma questão pendente, aquela que a justiça legal raramente alcança: o valor humano por trás do crime. Durante uma conversa privada com o inspetor, ela comentou: Sabe, Lang, a senhora Gresham poderia ter evitado tudo isso com uma única decisão no passado: reconhecer a filha. Um gesto que talvez não apagasse o erro, mas teria interrompido a corrente de dor. Lang respondeu com ceticismo: A justiça não se baseia em sentimentos, senhora Marple. Trabalhamos com fatos, com leis. Eu compreendo. Mas justiça, no sentido mais puro, nem sempre cabe em um tribunal. Às vezes ela é pessoal, profundamente emocional. Por isso, casos como este sempre deixam feridas abertas. A repercussão na vila foi inevitável. Muitos se chocaram com a revelação de que a discreta acompanhante era, na verdade, a assassina. Outros se compadeceram ao saber da história de Margaret. A vila, que sempre se julgou tão correta, tão moral, viu-se forçada a refletir sobre a rigidez de suas normas sociais. Miss Marple recebeu a visita de Millicent dias depois. A jovem estava abatida, mas queria entender melhor o que se passara. A senhora acha que ela realmente nos odiava? Perguntou, referindo-se à assassina. Não, minha querida. Eu acho que ela nunca odiou você, ou Edward. O ódio era dirigido à sua mãe. E mesmo assim, era um ódio construído sobre a dor, não sobre o desejo de destruição. Millicent, com olhos marejados, perguntou se tudo aquilo poderia ter sido evitado. Talvez, respondeu Miss Marple. Mas para isso, seria necessário que alguém tivesse oferecido escuta e acolhimento lá atrás, antes que a dor virasse obsessão. A última peça simbólica do caso foi o destino do relógio de Cuco. O inspetor Lang, por formalidade, ordenou sua retirada como parte das evidências, mas Miss Marple interveio. Não creio que ele vá repetir o crime, disse com um leve sorriso. Deixe-o onde está, como lembrança, como advertência. Assim o Cuco permaneceu.
Um objeto inofensivo à primeira vista, mas que agora carregava o peso de um crime e de uma história familiar complexa. Passava os dias em silêncio, marcando horas que já não importavam, um lembrete de que o tempo, embora imparcial, guarda tudo. Os erros, os silêncios, os gestos que deixamos de fazer. Margaret Sutton foi levada para julgamento, onde sua condenação parecia inevitável. Mas, curiosamente, muitos dos que assistiram aos depoimentos saíram com sentimentos conflitantes. Ela havia cometido um assassinato, sim, mas também fora vítima de uma injustiça profunda, negada desde o nascimento. Seu crime foi sua forma de justiça, cruel, mas compreensível. E assim, Miss Marple encerrou mais um mistério, não com satisfação, mas com reflexão. A justiça fora feita, segundo os livros. Mas, no coração humano, as cicatrizes permaneceriam. O relógio havia parado, mas o tempo seguia, e com ele a memória do que poderia ter sido diferente. O caso estava encerrado. A justiça fora aplicada da forma como se espera em uma sociedade civilizada: julgamento, condenação, prisão. Mas, como Miss Marple sabia bem, nem todos os desfechos trazem verdadeira paz. À medida que os dias voltavam à rotina na vila de St. Mary Mead, o que permanecia não era o alívio, e sim o eco silencioso das perguntas que jamais seriam totalmente respondidas. Margaret Sutton havia sido transferida para um presídio feminino de segurança média. Não ofereceu resistência, tampouco manifestou remorso em seu depoimento final. Disse apenas que agira por necessidade, uma necessidade que cresceu ao longo de 35 anos de silêncio. Não chorou, não sorriu. Enfrentou o tribunal com a mesma frieza com que executou seu plano. Para ela, a missão estava completa. Sua mãe morrera como merecia, segundo seu julgamento pessoal, e o passado, enfim, tinha sido vingado. Mas a vila, essa sim, ainda carregava as marcas do ocorrido. Thornfield House, antes símbolo de tradição e estabilidade, agora parecia assombrada por memórias que ninguém queria revisitar. Edward Gresham, ainda sob o peso da perda e da vergonha familiar, decidiu vender a propriedade e mudar-se para Londres. Millicent, mais discreta, foi acolhida por parentes distantes e afastou-se das atenções locais. Com o tempo, os moradores evitaram o assunto. O nome de Constance Gresham passou a ser mencionado com cautela, como se fosse possível reescrever a memória coletiva apenas pela força do silêncio. Miss Marple, porém, continuava refletindo sobre tudo o que presenciara. Sentada em seu jardim, cercada por suas roseiras, algumas podadas recentemente, outras florescendo pela primeira vez, ela ponderava sobre o papel que o tempo desempenha nas tragédias humanas. O tempo que cura, o tempo que apodrece, o tempo que esconde. E, claro, o tempo que denuncia. Foi por isso que ela se recusou a permitir a retirada do relógio de cuco de Thornfield. Sabia que, se o objeto desaparecesse, o crime corria o risco de se tornar lenda, distorcido pelo tempo e pela memória. Deixá-lo ali era mais do que preservar uma prova. Era manter viva a lembrança de tudo o que levou àquele desfecho. Um lembrete de que ignorar dores antigas pode ter consequências irreversíveis. Alguns dias após o encerramento do caso, Miss Marple recebeu a visita de Dolly Bantry, sua amiga de longa data. Elas tomaram chá na varanda como tantas outras vezes, mas o clima era menos leve que o habitual. Jane, você fez o que ninguém mais conseguiria, disse Dolly. Desvendou o mistério, salvou inocentes, expôs a verdade. Miss Marple sorriu com modéstia.
Não sei se houve salvação, minha querida. Ninguém saiu ileso, nem mesmo a culpada. Dolly, com a testa franzida, perguntou o que mais a incomodava naquele caso. Miss Marple respondeu com serenidade. Talvez o fato de que Margaret não fosse, de todo, errada. A forma como agiu, sim, foi condenável, mas o sentimento era legítimo. Você acha que ela merecia piedade? Acho que ela merecia ser ouvida antes de tudo isso. Mas quando passamos uma vida inteira sem espaço para sermos reconhecidos, criamos nossos próprios caminhos. E nem sempre são os certos. Enquanto conversavam, o relógio de cuco da casa de Miss Marple marcou a hora com seu típico som seco e pontual. As duas se calaram por alguns segundos, como se aquele som agora carregasse um novo significado. É engraçado como algo tão trivial pode se tornar tão simbólico, disse Dolly. Não é engraçado, corrigiu Miss Marple com delicadeza. É inevitável. Os objetos têm a memória das emoções que colocamos neles. E o tempo guarda tudo, mesmo quando não queremos lembrar. O tempo também havia deixado marcas em Margaret. A solidão que a acompanhou por décadas moldou uma mulher fria, mas meticulosa. Uma mulher que planejou com precisão sua entrada e saída na vida da mãe. Mas foi sua permanência, silenciosa e invisível, que tornou tudo possível. Ela não matou por impulso, matou com cálculo. E esse cálculo, embora engenhoso, não serviu para libertá-la de sua dor. Ao fim da semana, Miss Marple recebeu uma carta vinda da prisão. Era de Margaret. A caligrafia era firme, organizada. No envelope, apenas seu nome, sem tratamento formal. A carta dizia: Não escrevo para pedir perdão, tampouco para justificar meus atos, mas sinto que devo a você pelo menos uma explicação. Sempre soube que alguém como você perceberia o que os outros não viam. Talvez, no fundo, eu quisesse ser descoberta. Talvez eu precisasse que alguém finalmente dissesse meu nome em voz alta. Margaret. Obrigada por isto. Obrigada por me ver. Miss Marple dobrou a carta com cuidado e a guardou na gaveta de correspondências particulares. Era um gesto final, sem resposta, mas carregado de compreensão. Ela não aceitava o crime, mas compreendia o caminho que levou até ele. E isso, no fim, era a diferença entre punição e justiça. A primavera chegou com mais força naquele ano. As flores da vila voltaram a se abrir, as conversas nos cafés reapareceram, e até mesmo a casa dos Gresham foi comprada por uma família jovem que desconhecia a história. O relógio de cuco permaneceu, mudo, pendurado no mesmo lugar. E Miss Marple, como sempre, seguiu observando. Não com desconfiança, mas com a sabedoria de quem entende que a natureza humana não se resume a boas ou más ações. Reside nas nuances, nas decisões que tomamos quando estamos sozinhos, no que fazemos com as dores que a vida não tratou. Porque, no fim, o tempo não é o que passa. O tempo é o que permanece. E, assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.